O tráfico de pessoas movimenta mais de 32 bilhões de dólares por ano. Segundo a ONU, é o crime organizado que mais cresce hoje em dia, ficando na terceira posição na lista dos negócios ilícitos mais rentáveis do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. E hoje eu tenho uma história perturbadora para contar para vocês. Se você acha que isso não acontece no Brasil, eu sinto lhe informar, mas acontece sim, acontece em todos os lugares do mundo. É claro que em alguns lugares menos, outros mais. E nesses mais, destaca-se o leste europeu e a Ásia. A Coreia do Sul, que é o país que eu tô sempre abordando aqui no canal, é, infelizmente, um país de origem, rota e destino do tráfico de pessoas. Especialmente agora com essa crescente onda do K-pop, muitos criminosos estão se aproveitando disso e usando disso para atrair jovens para lá. E foi isso que aconteceu na história que eu vou contar agora. Era julho de 2019, quando 7 brasileiras do norte do nosso país, fãs de K-pop, garotas entre os 20 e 30 anos, elas receberam mensagens em suas redes sociais. Eu não sei, na notícia não falava qual rede social exatamente, mas eu vou chutar aqui que é no Instagram, porque normalmente essas coisas chegam por Instagram. E essas meninas, elas receberam mensagens aí de pessoas oferecendo para elas uma carreira de modelo na Coreia do Sul. Essas pessoas que entraram em contato também prometeram que ajudariam elas a se tornar idols aí, a se tornar influentes no meio coreano. Eu não sei detalhes sobre a proposta, mas eu imagino que tenha sido assim uma proposta muito boa, tanto que eles ofereceram para elas passagens de ida e volta para a Coreia do Sul, ou seja, seria uma viagem toda gratuita. Claro que isso enche os olhos de qualquer fã da cultura coreana, esse é o sonho de muita gente, era o meu sonho, inclusive, então eu entendo, e por isso, né, essas meninas caíram aí e embarcaram para a Coreia do Sul ainda em julho de 2019, mas foi chegando lá que o negócio ficou tenso, foi chegando lá que o pior aconteceu. Primeiro, como sempre acontece nesse tipo de crime, eles pegaram elas e confiscaram seus passaportes. E aqui eu vou trazer uma informação que eu julgo bem importante. O passaporte brasileiro, ele é um dos mais cobiçados do mundo. Eu acho que o mais cobiçado do mundo pelos traficantes e por terroristas. Por quê? 2 motivos principais. Primeiro, que com o nosso passaporte brasileiro a gente entra sem precisar de visto em muitos países. E segundo, que brasileiro não tem cara. A gente é muito misturado, a gente é muito miscigenado, a gente é muito diferente um do outro. Por isso é muito fácil que qualquer estrangeiro se passe por brasileiro. Eu confesso que eu gosto muito desse fato do Brasil, eu acho a miscigenação uma das melhores coisas do nosso país, mas infelizmente, nesse caso aqui, isso coloca um alvo nas nossas costas. Isso faz com que essas quadrilhas de tráfico de pessoas visem a gente, que eles queiram a gente. Mas continuando com o caso, depois de confiscarem os passaportes, eles confinaram as meninas, metade na cidade de Goyang, a outra metade na cidade de Paju, ambas cidades que ficam no norte da Coreia do Sul, e então eles cancelaram as passagens de volta delas, ou seja, elas não voltariam mais para o Brasil. Logo venderam elas para casas de prostituição, bordéis aí, eles ganharam 2 milhões de wons, dinheiro coreano, por cada menina, isso dá cerca de 1.600 dólares, e elas foram forçadas a se prostituir. Não só isso, eles ameaçaram essas mulheres, eles disseram que elas iam ter que trabalhar até pagar, né, os custos das passagens que eles pagaram para elas, e ainda disseram que se elas tentassem fugir ou qualquer coisa do tipo, elas seriam acusadas de prostituição, porque lá na Coreia, prostituição é crime. Ou seja, gente, é um abuso psicológico e físico horrível. Eu nem consigo imaginar o que é passar por uma situação dessas. Felizmente, esse pesadelo aí não durou muito. No dia 17 de agosto, cerca de um mês depois, um dos homens que vigiava as meninas aí, ele deu uma bobeira e uma delas conseguiu ligar para a embaixada brasileira na Coreia do Sul e avisar o que estava acontecendo. Então a embaixada brasileira mandou a polícia até o local fazer, né, uma operação de resgate e eles salvaram as meninas. As meninas foram então enviadas para abrigos de imigrantes e na notícia dizia que elas pareciam traumatizadas. O que é bem óbvio, né, gente? Quem não ficaria traumatizado passando por uma situação dessas?
Depois disso, 5 homens coreanos foram presos suspeitos de tráfico humano e a polícia então continua investigando porque eles tinham certeza que tinham mais pessoas por trás disso. Sempre tem mais pessoas por trás disso, tá? Normalmente é uma quadrilha enorme por trás desse tipo de tráfico. Desde então, eu não sei o que aconteceu, não vieram mais notícias a público, então eu não sei se esses homens foram condenados e também não sei o que aconteceu com as meninas. Como faz um ano que isso aconteceu, hoje eu imagino que elas estejam já aqui no Brasil em segurança e se recuperando de tudo isso que aconteceu. Essas informações que eu vi tudo foram confirmadas pelo Itamaraty, ou seja, gente, aconteceu de verdade. Claro que eu não sei quem são essas meninas, eu não faço a mínima ideia de quem elas são, mas eu acho que se algum dia alguma delas se sentir preparada para vir a público e falar mais sobre isso, dar mais detalhes e contar, né, essa experiência horrível, eu acho que essa pessoa tem que ser ouvida. Claro que com tarja, com distorção de voz, mudando o nome, tudo para garantir a segurança dessa pessoa, mas eu acho sim que é muito importante que ela seja ouvida. E sabe por quê? Primeiro que eu acho que não falam o suficiente sobre esses casos, isso acontece demais, tá? Tráfico humano é uma coisa que acontece pra caramba e as pessoas não falam tanto sobre isso, por isso que inclusive eu decidi fazer esse vídeo. E outra coisa, porque essas vítimas são sobreviventes. Elas sobreviveram a esses crimes e elas foram resgatadas, porém muitas, a maioria não sobrevive. A maioria não volta. Inclusive, a gente só soube desse caso porque elas foram resgatadas, né? A maioria não sai dessa. Porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu vou ser bem clara. O que acontece? Primeiro, essa pessoa é sequestrada e então ela é forçada a se prostituir ou a fazer algum outro tipo de trabalho forçado. No caso dessas meninas e no caso da maioria, na verdade, é a prostituição. Aí, quando, né, essas meninas não são mais úteis, quando a pessoa não é mais útil ou quando a pessoa está desobedecendo demais, eles se livram da pessoa e vendem os órgãos dela, recebendo dinheiro por isso também. E lembra daqueles passaportes valiosos que eu falei para vocês? Eles vendem no mercado negro e ganham dinheiro com isso também, ou seja, é lucro para todo lado. Não é à toa que está entre os crimes organizados aí mais rentáveis do mundo. Outro motivo do porquê essas pessoas precisam ser ouvidas é porque normalmente vítima de tráfico humano não fala, mesmo as que foram resgatadas. E sabe por quê? Porque elas se culpabilizam. Elas sentem muito vergonha por ter caído nisso. E eu acho muito compreensível, afinal de contas, a sociedade tem essa tendência horrível de culpabilizar a mulher. Eu tenho certeza que muita gente, quando soube desse caso, quando viu essa notícia, ficou perguntando: mas por que foram? Por que não pesquisou direito? Por que caiu numa dessas, sabe? Vai querer tudo fácil? Não é isso que as pessoas falam? Pois é, mas não é isso que essas vítimas precisam ouvir, tá? Essas vítimas, elas precisam, na verdade, de muito apoio, porque o que elas passaram não foi fácil, não. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo justamente para alertar as pessoas, porque esse tipo de coisa acontece, tá? Tenham muito cuidado com as suas redes sociais. Eles normalmente chegam até a gente pelas redes sociais, mandam mensagens aí que às vezes nem parece nada tendencioso, mas a gente vai dando bola e a gente acaba caindo. Cuidado, muito cuidado com as propostas que vocês oferecem para trabalhar fora. Investiguem demais sobre isso antes de ir. E também não só com isso, tá? Existem outras formas que esses golpes são aplicados e um exemplo aqui que eu posso dar para vocês também é namoro virtual, tá? Tem homens que começam a namorar as meninas e esse namoro dura meses, anos, às vezes ele vem até aqui pro Brasil, conhece a menina, conhece a família, mas aí quando a menina vai para lá, ela não volta mais. Gente, isso acontece e acontece demais, por isso tenham muito, muito cuidado. Se vocês quiserem, eu posso até falar de outros casos, porque infelizmente casos não faltam. E me desculpe se eu assustei vocês fazendo esse vídeo com esse tema bem sério e pesado. Normalmente aqui no canal a gente trata, né, de coisas mais positivas, porém eu acho que é muito importante falar sobre isso e eu acho que é importante a gente ter medo também, tá? Eu sou muito contra esses discursos que normalmente são de homens viajantes que falam: não tenha medo, se joga no mundo, conheça as pessoas, confie nelas, o mundo é maravilhoso. Não, gente, não é bem assim. Eu acho que a gente precisa ter medo sim, a gente precisa ter cuidado e a gente precisa desconfiar dos outros sim. O mundo não é esse mar de maravilhas que as pessoas falam. É claro que a gente não pode deixar que esse medo domine a gente e impeça que a gente faça coisas como buscar os nossos sonhos, seguir os nossos caminhos e se jogar no mundo de fato.
Porém, é importante sim ter uma parcela de medo ali, é sempre bom o equilíbrio, né? A coragem e o medo. E esse medo é importante justamente para você ficar mais alerta em todas as situações, para você aguçar a sua intuição, para você confiar na sua intuição. Então, assim, é importante ter medo, gente. Não vá nessa onda de que se jogar e confiar em todo mundo é a melhor opção. Não é. Eu já posso ter reproduzido esse tipo de discurso antigamente, porém hoje eu sou muito mais consciente, eu sei muito mais os perigos que existem aí no mundo, então eu discordo totalmente disso. Eu espero que esse vídeo aí tenha alertado vocês, se vocês acham que esse tema seja útil, e ele é, por favor, compartilhem esse vídeo também. Tá? Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá nas minhas redes sociais também. Um beijão, tchau, tchau!